Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, ouvintes do programa Café, Forró e Política. Essa semana a gente vai comentar aí as idiosincrasias em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem a sua atuação no âmbito do Senado Federal. Essa comissão que teve aí a decisão polêmica, de não ouvida dos governadores ser ratificada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Decisão mais uma vez acertada do Supremo Tribunal Federal. A medida que ultrapassaria os limites constitucionais da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem o seu espectro dentro da competência do Senado Federal, do regimento interno, na respectiva casa, no que poderia investigar. Essa possível má utilização ou não correta utilização dos recursos federais em cada um dos estados integrantes da federação, ela deve ser sim investigada pelas Assembleias Legislativas. É assim que reza o nosso texto constitucional. E através de cada uma dessas Assembleias Legislativas ser ou não instalada um processo aí de impeachment para afastamento aí dos respectivos governadores que assim tenham agido contrário às normas. A gente ressalta ainda que recentemente na história do Brasil, houve sim a caracterização de um crime de responsabilidade por parte do governador do estado, Wilson Witzel, hoje ex-governador, que teve o processo a partir da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a ser efetivada aí com a sua saída aí definitiva do cargo, qual foi eleito, que foi do governador do estado do Rio de Janeiro. Então, correta a decisão, mais uma vez a gente reitera, do Supremo Tribunal Federal ao não efetivar essa convocação para a ouvida dos governadores perante o Senado Federal. Seria nitidamente aí um ultrapassar do limite da competência desse instrumento aí que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que são questões políticas, mas que as normas jurídicas aí têm o espectro aí de garantir estabilidade em relação àquele que pode ou não depor, àquele que deve ou não depor. Então esse é o primeiro tópico. Ainda em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, o que muito se comentou em relação a grupos de WhatsApp, em relação às discussões políticas e demais blogs, é a possibilidade aí que a partir de denúncias de fraude relacionadas aí a uma aquisição superfaturada da vacina Covaxin, proveniente aí da Índia, ela poderia ensejar aí na comprovação de fraude cometida no governo Bolsonaro e, por sua vez, ensejar a queda do governo. Mais uma vez a gente ressalta que as questões de má utilização dos recursos públicos são recursos da população, E isso pode vir a depender do alcance e da repercussão na administração pública, ser considerado um crime de responsabilidade diante, inclusive, das outras imputações que são direcionadas ao presidente da República. Agora, é um processo político, não se trata de mero processo jurídico. As questões são políticas. Por quê? Porque os julgadores de referido processo de impeachment são os senhores deputados e são os senhores senadores da República. Então, esse aí a nossa, digamos assim, pontuação em relação ao possível processo aí de impeachment do presidente Bolsonaro. Em relação a se esse processo vai se concretizar ou não, aí a bola de cristal, nós não temos esse domínio em relação às suas perspectivas, mas na análise política, ainda que superficial, a gente consegue entender que o centrão, que hoje é a bola mestra em relação à administração Jair Messias Bolsonaro, em termos de investigação, já deu sinais claros aí que não vai à frente um processo de impeachment no atual cenário.
apesar de várias aí, digamos assim, várias posições isoladas de que o Centrão estaria aí sim desembarcando do governo e com isso todas as pautas contrárias poderiam ter aí fluidez, é pouco provável, né? A gente sabe, dentro do fisiologismo político e dentro do jogo político, a importância do Centrão para qualquer governo que esteja poder, né? Então é um pouco provável que no cenário atual nós tenhamos aí um processo de impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro, salvo se evidentemente aí o fato político ficar devidamente comprovado da sua omissão ou do interesse explícito de alguém relacionado ao primeiro escalão do governo quanto à prática de atos ilícitos e de malversação, de má utilização dos recursos públicos. Pois é, Mário, essa é a análise em relação à CPI, as denúncias bombásticas aí dos irmãos Miranda, decisão do Supremo aí garantindo o respeito à Constituição, não convocando aí os governadores a depor na CPI e, por fim, a possibilidade de, quem sabe, de um processo de impeachment, que eu mesmo, a opinião é desse que vos fala, no cenário político atual, pouco provável de ir para frente. Um bom dia a todos, uma boa semana.